gente, desculpa. É que eu vi uma cena aqui e eu achei que eu ficava igual. Que a gente é gêmeas e eu achei que a gente ficava igual. Mas foi mal. É que eu te amo, Vitória. Abra a Bíblia de vocês em Efésios 5, versículo 15. Vou beber sua água. Não. Já tô bebendo. Quem deixou? Ai, é que essa baba que deixa claro. Vai ter? Daí? Continua aí? Ai, que nojo. Eu vou ter que abrir pra tomar nada, agora. uma semana. Pega o microfone. Tô aí. Ninguém sabe que vocês namoram, não? A gente sabe. A gente não tá fazendo, já tem tempo. Todo mundo achou? Amém. Você sem noção. Eu não sou sem noção, só Vitória. Tá igual sem noção de... Amém, diz assim. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, tira as distrações, tira, Senhor, a divagação da mente, a sonolência. Que o teu Espírito possa falar, Senhor, e que o Senhor possa ser sucinto, Senhor. Em nome de Jesus. Usando a minha vida, da Sara, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade para falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Pode começar. Não, pode começar. Eu já falei bastante. Então vamos lá. Gente, não liga. A gente tem essa. Gema. A gente é gema. A gente pensa igual, mas nem tanto. Então vamos lá. A gente leu aqui no versículo 15. Vamos começar por partes, para a gente abordar tudo de forma objetiva daquilo que o Senhor já tinha falado conosco, tá? Então no versículo 5 ele fala: estai atentos a todo o vosso procedimento, não seja tolos, mas sábios. Então vamos lá. O que a gente sabe sobre ser tolo? O que é ser tolo? A gente ser burro não usar a cabeça. Na minha cabeça, na minha tradução, no meu entendimento é isso. É não usar a cabeça. Entende? Que foi? É que a gente não pode falar assim. Ah, desculpa. Mas na minha cabeça é você não usar a cabeça, entendeu? É o cérebro. Então, como a gente sabe que a gente é tolo? Quando você sabe a palavra de Deus, você precisa amar os seus inimigos e você não ama, você não está usando a cabeça. E você está indo contra aquilo que é a palavra de Deus. Se você tem um conhecimento. Entendeu? Então, tolo é tudo aquilo que faz você não ser sábio. Uau! Tradução, vamos embora. Não. É que assim, quando a gente fala de ser tolo, a gente entra em vários quesitos. Pessoas que não servem a Deus, pessoas que servem a Deus, mas permanecem fazendo aquilo que quer, pessoas que... Eu não lembro que tá no nosso esboço, então nem adianta, tá? Eu tenho que lembrar aqui. Eu tô lendo os versículos. Não vai rolar isso. Pessoas que sabem a palavra e não praticam, sabem a palavra, está fora dos caminhos do Senhor. Ou pessoas que sabem a palavra, permanecem na casa do Senhor, mas que vivem como tolo, a vida de um tolo, de quem não respeita, de quem não olha para a palavra e que sabe que precisa de sabedoria do Senhor e não vive com essa sabedoria. Sabe uma maneira cristã de ser tola? Senhor, eu preciso dessa cura no meu interior, mas eu não busco. Senhor, eu sei que eu preciso de libertação nessa área, mas eu não procuro libertação, eu não rompo com isso. É uma maneira de ser tolo. Você sabe que você precisa, você sabe... Ai, Senhor, eu sei que eu preciso orar mais, mas você não vai orar mais. Senhor, eu preciso... Isso é ser tolo. Não. Senhor, a Sara usou de amar o inimigo. Senhor, eu sei que eu preciso ter o mesmo sentimento que Cristo teve, mas eu não estou tendo. É ser tolo. Quer mais gente de tolo? Vai ler Provérbios.
Lá você se acha e se encontra. E apanha também. Pode continuar. Então, ser tolo é andar segundo o mundo. Andar, viver e sentir segundo o mundo. Então, vamos dar um exemplo. Como assim? Lá no mundo é o seguinte. Se alguém pega dentro de uma equipe, vamos supor, dentro de uma equipe, alguém pega e é confrontado na frente de todo mundo por um erro que foi explícito para todo mundo, para ele é humilhação, certo? Certo? Eu tô mentindo? Não seria uma exposição, uma humilhação da pessoa? Isso no sentido do mundo. Agora, o que um cristão pensaria? Vamos colocar aqui segundo a palavra. O sentir, o viver e o pensar segundo a palavra. Ele vai pensar, eu errei. Um erro que é explícito na frente de todo mundo. Então a minha correção precisa ser na frente de todo mundo. Então o que eu aprendo com isso? Eu não vou errar mais nesse sentido. Eu posso errar em outras coisas, mas especificamente nisso eu não vou errar. Eu não vou virar no meio de um emprego, no meio de uma reunião de um emprego, de uma equipe, e levantar e ir embora, porque eu sei que isso está fora da palavra de Deus. Agora, o que eu faria? Pediria desculpa diante da equipe e do meu chefe, certo? Esse seria o posicionamento correto de uma pessoa com sabedoria, porque aí já não estaria mais envolvendo ela, mas envolvendo ao Senhor, porque dependendo da reação que essa pessoa tem, as outras ao redor, elas também são interferidas. Então, ou a pessoa, ela escandaliza o nome de Cristo, ou ela aproxima do Senhor. Entendi? Vocês entenderam a diferença de agir com sabedoria e agir com tolice? É diferente. Agir com tolice é você agir sem pensar, não que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão pensar de Cristo. Porque você não está aqui na Terra representando você. Eu não estou aqui na Terra me representando. Eu estou aqui na Terra representando de onde eu vim, que é do céu, do reino de Deus. Então eu estou aqui na Terra representando o reino de Deus. E se eu faço alguma coisa feia, as pessoas não vão pensar, olha o que a Ana fez. Uai, a Ana não era crente? É assim mesmo? É a primeira coisa que eles vão pensar. Depois eles vão assim, Ana não era daquela igreja, daqueles pastores. Nossa, se lá eles fazem isso, Deus me livre qualquer lá. Prefiro estar no mundo. E ai daquele que é pedra de tropeço pro próximo. Então, se a sua conduta está sendo pedra de tropeço, você precisa reavaliar a sua vida. E é em tudo, é na forma de pensar, na forma de vestir, na forma de olhar para as pessoas, as suas reações diante das coisas, o que você fala, o que você pensa, porque o que você pensa vai mudar o que você sente, vai mudar a sua atitude. E se o meu sentimento precisa ser igual de Cristo, então não é só o meu agir, eu só preciso mostrar uma máscara para as pessoas. O que eu sinto tem que estar coerente com o que eu estou fazendo. Ah, mas eu estou sentindo errado, então você vai buscar até sentir certo. Ah, mas eu estou enxergando errado, você vai buscar a Deus até enxergar certo. É o quê? Ah, palhaço. Eu até perdi a fio da meada. Então, é você buscar assim, Senhor, eu sei que esse sentimento é errado. Eu não posso sentir mais isso. Tira da minha vida. Eu preciso sentir igual o Senhor sente. Eu preciso ver igual o Senhor vê. Eu preciso falar como o Senhor falaria. Porque eu sei que a maneira, muitas vezes, que eu falo não é como o Senhor fala. Às vezes eu quero matar a pessoa, engolir ela, colocar ela assim, então sempre sentindo assim. Essa é a minha vontade, né? Mas é isso que Jesus faria? Foi isso que Jesus fez com um monte de pecador que apareceu na frente dele. E olha que ele era perfeito. E aí eu quero fazer o pior com o irmão, que é igual a mim. Só porque o pecado dele é diferente do meu? Deixa eu tirar. Não existe isso. Até porque, para Deus não existe o pecadinho e o pecadão. É pecado.
Então, o mesmo cara que foi lá e assassinou, para ele, a pessoa que mentiu para ele é a mesma coisa. Porque fere a presença de Deus do mesmo jeito. Fere a santidade do Senhor da mesma forma. Então, o tema de hoje que o Senhor deu é vivendo para agradar o Senhor. Agora eu pergunto para vocês não precisam me responder, mas respondam para vocês no interior de vocês. Como a gente vive para agradar ao Senhor? Como você vive para agradar ao Senhor? Como você precisa viver para agradar ao Senhor? Como é isso? Porque a gente tem muito esse negócio de a palavra de Deus diz. Eu sei que o Senhor se agrada. Eu sei que a gente precisa fazer dessa forma. A gente precisa proceder desse jeito. A gente precisa falar desse jeito. Eu sei que o meu sentimento para com isso precisa ser dessa forma. Tá, e quantas vezes no seu dia a dia você para olhar aquilo que tem dentro de você e fala, isso aqui não está coerente com a presença de Deus? E no mesmo instante que reconheceu, pede perdão ao Senhor. E pede para Ele limpar o teu coração. Para que você possa agradar. Porque uma coisa que ficou muito latente, não sei como é que fala, mas que ficou muito forte. Entende? Que ficou batendo, que ficou muito presente no meu pensamento, na minha vida com Deus. Quando eu comecei a ter experiências com Ele, eu estou agradando ao Senhor nisso que eu estou vivendo? Na forma que eu estou falando? Era tão assim, mas tão assim, que uma coisinha que eu fazia, eu parava tudo que eu estava fazendo. Eu, simplesmente, onde eu estava, eu começava a chorar horrores, porque eu desagradei ao Senhor. Ai, mas você era só uma criança. De verdade, o adulto também precisa ter essa sensibilidade. De pegar e falar assim, eu desagradei ao meu Deus. Eu desagradei aquilo que Ele me ensinou. Eu desagradei aquilo que Ele já tinha parado em me falar. Eu descumprir aquilo que era o propósito do Senhor sobre a minha vida. O adulto precisa ter isso mais forte do que uma criança. Porque o entendimento do adulto, ele é bem maior do que a criança tem. Então, a consequência que vem sobre o adulto, ela também é maior do que vem sobre a vida de uma criança que está aprendendo. Então, hoje, desde o início que a gente começou, eu não sei para vocês, mas para mim está sendo refletir sobre aquilo que é a minha vida com o Senhor. Se a minha vida está agradando ao Senhor. Porque é muito fácil eu chegar na presença de Deus, na casa de Deus, na igreja, orar com os oficiais, exercer o ministério, seja no infantil, seja na diaconia, seja na intercessão, seja em abrir culto, seja estar no ministério do louvor, é muito fácil, porque a gente já está habituado a fazer isso. Só que, quantas vezes a gente para e pergunta para o Senhor vai se agradar se eu agir dessa forma? O Senhor vai se agradar se, por exemplo, eu ficar na porta desse jeito? O Senhor vai se agradar? O Senhor vai se agradar se eu estou intercedendo pelo teu altar, Senhor? E a forma que eu estou falando está correta? A forma que eu estou me posicionando está correta, Senhor? Como eu estou intercedendo, o Senhor está se agradando? Porque aqui a gente já não trata mais dos pastores. Porque é delegado a diaconia, é delegado a intercessão, é delegado nem as nossas lideranças. Ele é delegado à escala infantil. Só que a gente não presta conta diante dos nossos pastores. De olha, eu cheguei na tua casa e eu lavei a louça assim. Eles vão falar pra você, tá, você lavou, beleza. Estava na diaconia? Glória a Deus pela sua vida. Ah, você não estava? Glória a Deus pela sua vida também. Mas o Senhor, Ele conhece a intenção pela qual você está fazendo. Então, peraí. Se o Senhor conhece a intenção pela qual eu estou fazendo o lavar de uma louça dentro da casa do meu Deus, qual é o sentimento que eu estou fazendo? Porque hoje em dia, na verdade, desde sempre, o sentimento conta bem mais do que a ação. Não adianta eu chegar na minha mãe e falar, eu vou te obedecer com o meu coração, falando, ai, que coisa ridícula, que chato. Que irritante isso tudo. Adianta alguma coisa? Vai sair bom do jeito que eu fizer pra ela? Não vai.
Aí vai lá, a comida vai e faz ela passar mal. Por quê? Porque não fez da maneira correta. Porque o sentimento estava errado. Acontece, tem coisas que Deus permite acontecer para a gente avaliar dentro do nosso coração. Então pode acontecer. Pode haver isso. Então, uma vida pode ser ferida pela forma errada que eu lavar uma louça. Ai, meu Deus, só lavar uma louça, pegar uma buchinha, botar o sabão, esfregar aquilo, enxaguar e voltar no escorredor. É só lavar. Mas se você fizer com a cara amarrada, com o seu coração todo fechado, o que a vida vai enxergar que é trabalhar para o Senhor? Realizar a obra para o Senhor. Que é chato. Que não faz direito. Eu não sei, mas se eu chegasse na casa de Deus e visse alguém fazendo de qualquer forma as coisas do Senhor, eu ia perguntar, eu acho que eu não quero fazer isso não. Porque qual que é a graça de fazer isso? Se o povo que está fazendo não faz com excelência, não faz com sorriso no rosto, e me ensinaram que isso é um privilégio, é algo que é bom, por que eu vou fazer? Eu acho que eu não quero. Eu faria isso. Então, hoje, é mais do que nunca a gente refletir sobre aquilo que a gente tem vivido. Porque Jesus está voltando. É um fato que está acontecendo. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos tomar uma decisão do que nós vamos fazer nas nossas vidas. Concluiu? Já que a Sara concluiu, a Sara falou sobre a volta, eu vou juntar tudo com o que o Espírito Santo tinha falado. Ele fala sobre a gente ser sábio. E ser sábio também é aprender a lidar, aproveitar o tempo. Aqui no 16 ele fala. Porque os dias são maus, porque o Senhor está voltando. Havia abriu com Eclesiastes 3, e eu fazendo o link agora. É você saber o que você vai fazer no seu tempo. Você vai gastar tempo como? O Senhor está voltando. Hoje a professora fez uma pergunta para as mulheres e ela tem feito há bastante tempo. Você está pronto? Você está pronto para ver sua família morrendo por isso? E fala assim, não, você nega ou você morre? Ou eu mato? Eu não, né, Clays? A pessoa que tá lá, pelo amor de Deus. Mas você tá pronto? Como você tá gastando seu tempo? Você tá gastando seu tempo se preparando para quando Jesus voltar? Colocando lenha? Ou você tá gastando tempo com as coisas dessa terra? Se preocupando com o seu emprego, com a sua faculdade? Então, você não tem que se preocupar. Você não vai trabalhar, você não vai estudar. Mas isso não pode tomar um tempo do seu coração. Sabe, às vezes eu me acho um pouco desleixada no Senhor, porque eu falo assim, Senhor, tirando minha vida sentimental, porque isso eu tenho que dedicar com mais frequência, mas, Senhor, então, que pós-graduação eu vou fazer? Eu tenho 4 opções. E depois nunca mais eu toco no assunto com Deus. Aí eu só vou lembrar quando alguém me pergunta, e aí, o que você vai fazer depois de faculdade? Não é verdade, Senhor, eu tenho 4 opções. O que eu vou fazer? Então, eu tenho 4 opções, a gente pode falar para qual área eu vou. Eu tenho minha área favorita, mas não sei o céu, o que ele quer. Porque se eu for para a área que eu quero, eu vou ter que ir embora daqui. A gente não quer que você vá embora. Mas eu não sei se ele quer que eu fique. A gente. A gente, particularmente eu. Então, sabe, eu me acho desleixada com algumas coisas. Mas não é por causa disso que você não vai gastar tempo na casa do Senhor, na sua casa, não quando eu digo casa, na igreja. Eu quero dizer tempo com Deus. Sabe? Não é assim. Então, o que tem feito você gastar seu tempo? Você está gastando tempo com o quê? Com série, com filme? Tá falando que eu não posso assistir. Claro que você pode. Mas todo dia você precisa mesmo assistir um filme, assistir uma série. Você não pode gastar esses 40 minutos de um episódio com Deus. Ou essas 2 horas de um filme ruim, você vai assistir muitas vezes. Você vai gastar seu tempo orando. Você não pode consagrar 3 refeições. 3 refeições não. 3 vezes, uma refeição 3 vezes na semana. Uma refeição 3 vezes na semana, entendeu? Não pode? É o que? Sacrifício? É difícil? Tá difícil matar sua carne? É difícil agradar o Senhor? Não é que é difícil agradar o Senhor, é que você não quer mortificar a sua carne. Você quer continuar naquela zona de
eu estou bem com o Senhor e eu estou bem com a minha carne. Você não quer sair dessa zona de conforto, porque tá tudo bem. Não tem luta, as lutas que tem eu tô dando conta. Eu nem ouvi, Eu não quero tô, saber. Eu tô dando conta. Às vezes não tá também dando conta, mas tá tudo bem. Sabe, gastar tempo, colocar Deus na sua rotina, tirar um pouco das coisas dessa terra, se preocupar muito com as coisas dessa terra. Se Jesus voltar hoje, todos os seus sonhos ficam. Não precisa se preocupar. Você vai apresentar no Senhor. Senhor, então tem esse problema. E acabou. Aquilo não pode tomar o seu coração. O tempo que você gasta tem que ser de qualidade com o Senhor. A linguagem de amor dele é a obediência e tempo de qualidade. Ele gosta de ouvir a gente. Ele gosta de saber que você fala o que está no seu coração, porque ele sabe o que está no seu coração. Porque quando a gente fala o que está no nosso coração, a gente reconhece. Foi verdade, eu precisava de uma cura nessa área aqui, Senhor, porque estou malzona nisso aqui. Não é para ele reconhecer, é para você reconhecer. Então você sabe, é saber o que você está fazendo com as 24 horas que o Senhor te deu. Claro que 8 você tem que dormir, mas você não vai morrer se você pegar 2 vezes na semana, acordar de madrugada e orar. Você não vai morrer sacrificando sua carne, você vai morrer a sua carne. Você vai continuar vindo da Silva, calma. Então, aprenda a organizar o seu tempo com o Senhor. Às vezes é corrido mesmo. Para mim, os dias mais corridos é sábado e domingo. Parece que não tem que. Sabe, né? Mas isso não pode deixar de roubar você na presença do Senhor. Você chegar na sua casa, ou de madrugada, ou acordar mais cedo, e gastar ali uma hora e meia na presença do Senhor. O cara falou que 4 horas era pouco. Eu virei pra cara do meu da assim, meu Deus, que vergonha. A gente não gasta metade do tempo que o cara acha que é pouco. É muito vergonhoso. E se você não tem vergonha, eu acho que tem alguma coisa errada com você. Ah, tá tudo bem, meus 15 minutos com Jesus. Não tá. Não tá tudo bem. Porque o tempo que você vai passando na casa do Senhor, esse tempo precisa aumentar. Ele não pode diminuir porque as coisas dessa terra tomam conta da sua vida. Porque as preocupações dessa terra tomam conta da sua vida. Elas precisam aumentar, porque quanto mais tempo, mais dependente. Entrei no ministério, preciso gastar mais tempo, porque o Senhor vai puxar mais responsabilidade. Comecei a ministrar, o Senhor vai querer mais responsabilidade da sua parte. Falar em ministrar, tem que decidir quem vai ministrar amanhã, viu? Entre os adolescentes aí, Lucas ou Vitória. Continuando. Amanhã tem eleição, mas você tem que ministrar. tem discipulado mesmo assim. Tem discipulado mesmo assim. Os adolescentes não votam. Então tá tudo Exato. tranquilo. Vitória. Enfim. Fui constituído oficial aqui todo mundo. Precisa gastar mais tempo. Como você passa 15 minutos se o mínimo da sua oração é apresentar você, sua casa, os Vira o pastores e os líderes. E ainda ouvir a direção de Deus. Se você faz parte, por exemplo, quem faz parte da adolescente, ainda tem que arranjar tempo para orar com os adolescentes. Quem faz parte de um ministério do conhecimento tem que dar tempo de orar por quem faz as aulas. Porque escuta também. Quem é do infantil também tem que ter tempo de orar por cada criança. E pelos pais E também. pelos pais. Então, esse tempo precisa aumentar. E aí, Deus já colocou essa. Eu não sei como está a deliberação de vocês, mas essa semana passada, Deus já colocou também para todo mundo começar a orar pelo Brasil. E não é porque, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa o presidente. Senhor, que todos os altares feitos a Deus é entrar em guerra pelo Brasil. Se vocês não entenderam o que aconteceu aqui domingo, a gente está em guerra pelo Brasil. Para destronar os altares que foram feitos. As consagrações que foram feitas.
Porque para quem tá lá é para piorar, não é para melhorar. E se não tiver se você não ser forjado em oração, você não aguenta. Se você não gastar tempo em oração, em leitura da palavra, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Você entendeu? Você não vai aguentar. Não serve só para você, serve para gente também. Vocês acham que Deus só cobra de vocês? Cobra de quem está ministrando também. Quem ministra sabe. Então, é alinhar o nosso tempo, os nossos propósitos. Tem um tempo ali do banheiro, vai falar com o Senhor. Mas tem gente que já meia hora no banheiro. É meia hora falando com Deus, pô. Ele não liga. É verdade. Aí eu tenho 20 minutos de almoço, 20 minutos falando com Deus, 20 minutos ouvindo testemunho, 20 minutos adorando o Senhor. Eu tenho a volta da casa, vou pegar um livro, vou ler a Bíblia, agora tem aplicativo de Bíblia. Falei certo? Falei certo. Aplicativo da Bíblia. Eu posso colocar o meu fone, louvar o Senhor e falar com Ele. Porque não interessa para os outros o que eu estou fazendo, interessa a mim agradar ao Senhor. Porque se a gente continuar preso, o que os outros vão pensar de mim se eu levantar a minha mão? O que os outros vão pensar de mim se eu orar em voz alta? O que os outros vão pensar em mim quando eu começar a falar em línguas? Aí o anticristo vai renascer e vai pensar, o que os outros vão pensar em mim se eu não colocar a marca de besta? O que os outros vão pensar de mim se eu não tiver um bom sapato para vestir? A gente precisa se preparar para esse tempo. Não, tá breve, tá breve. Tá breve. Mesmo que for daqui 5 anos a volta do Senhor, é breve. 5 anos passa voando. Tá breve. Pode falar, sério. Sabe, a real é que assim, a gente sabe muitas coisas que desagradam a Deus. Só que quando a gente entende quem nós somos em Jesus Cristo, qual é o nosso propósito, qual é o plano, qual é o propósito que Deus tem para realizar sobre as nossas vidas. E mesmo que a gente não saiba o como vai acontecer, mas a gente confiar no Senhor, a gente agrada ao Senhor. Sabe? Mesmo sem entender quem é ou como vai acontecer, o Senhor, Ele se agrada de nós. Porque eu lembro muito bem que quando Jesus pegou e enviou Samuel para ungir Saul, ele não sabia quem era. Ele sabia que era o filho de Jessé. Agora, quem era o filho? O que tinha no coração desse filho? Isso ele não sabia. Mas quem sabia? Deus. Então, quando ele vai lá e para ungir Samuel, ele pega, para ungir Samuel não, perdão, Samuel vai ungir Davi, ele chega lá e ele já olha a aparência do menino lá, que eu esqueci o nome. E aí ele pega e olha do filho mais velho de Jessé. E aí ele olha para ele e fala assim, nossa, ele é alto, ele é bonito, ele tem tudo para ser um rei, toda a estrutura para ser um rei física. E Deus falou para ele, não é ele. Porque o homem enxerga o físico, o exterior, mas eu me atento para aquilo que está dentro do coração. Depois vocês leiam lá em 1 Samuel. Ele fala exatamente isso. E depois vai passando os outros. Não é esse, 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 não é esse. Pode chegar a Davi. Peraí, mas todos os seus filhos acabou e cadê Davi? Tá faltando um filho seu, não? Porque Deus não falou que nenhum deles. Aí lembraram de Davi. Então manda chamar ele, porque nós só vamos sentar à mesa se Davi estiver aqui. Se esse filho aí estiver aqui. E aí Davi chega e Deus fala, é esse. Quando a gente, não lembro onde está o texto, mas eu não acho que é nesse texto de 1 Samuel, eu acho que está mais bem lá para frente da Bíblia, a palavra nos relata que Deus via Davi
como homem segundo o coração dele, porque ele estava disposto a fazer toda a vontade do Senhor. E Davi pecou. E pecou feio. E algo que para um cristão seria muito escandaloso. Só que muitas vezes a gente faz que nem Davi e peca em algo escandaloso também. A gente não é melhor do que ninguém. Só que aí eu pergunto para vocês, como é que está o coração? Porque o sentimento, aquilo que a gente agrega no nosso coração é muito importante. Eu aprendi um tempo atrás que tudo aquilo que você alimenta dentro de você, isso gera uma atitude. Então você pensa, abriga no teu coração e isso gera uma atitude. Então, o que tem passado na sua mente que você tem abrigado no teu coração para gerar uma atitude que desagrada ao Senhor? Porque aí a gente não pode estar, às vezes eu não posso ter controle sobre os meus pensamentos. A gente pode sim. A gente pode sim, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, nos diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é selecionar aquilo que é de Deus, aquilo que agrada a Deus ou aquilo que não agrada ao Senhor. Então, sim, nós podemos controlar. Opa, o que é isso que veio do meu pensamento? Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é Satanás falando. Isso aqui sou eu falando. Porque quando Deus fala, é diferente. E a gente tem convicção de que é Deus falando. Então, eu rejeito esse pensamento. Isso não faz parte de mim. Entenderam? E a palavra de Deus também nos diz que o nosso sentimento precisa ser igual ao que Jesus Cristo tinha. Tende em vós os mesmos sentimentos que habitou em Cristo Jesus. O que a palavra diz sobre o sentimento de Jesus? O que a palavra diz de Jesus? Ele fala que Jesus, ele era manso e humilde. Então, para você agradar a Deus, você precisa parar e pensar. Porque o manso não é ser lerdo, ser mongo, ser retardado, não é nada disso. É você parar e pensar antes de reagir. Uma pessoa impulsiva, ela é mansa? Uma pessoa que é movida pela raiva, ela é mansa? Moisés, ele, antes de andar pelos processos de Deus lá, ele era muito pai, cheguei. Ele chegou a matar um homem, ele era impulsivo. Só que ele é reconhecido como um homem manso. É isso, né? Manso, né? Não lembro mais a palavra que está usada, mas eu acredito que seja essa, Ana. Paciente. Paciente é manso. Ou seja, um cara calmo, mano. E Jesus, ele era manso e humilde, só que ele dava várias lapadas no povo. E ele era manso. Sabe o que significa? Não significa que você tem que deixar tudo passar. Se posicionar em pontos certos é necessário. Porque ali eu vejo Jesus pegando e mostrando para eles a real. Tá bom, vocês conhecem muito da palavra e vocês estão vivendo o quê? Quando vocês estão alimentando os meus pequeninos? Como vocês estão cuidando das minhas viúvas? Como vocês estão alimentando aqueles que precisam na rua? Que pedem e vocês não dão de comer? E não dão de beber? Cara, eu vejo Jesus o tempo todo, em toda a vida dele, independente das lapadas, ele cuidando de como é pra gente caminhar. Porque em toda a vida dele, ele mostrou que a gente tem que parar para orar, a gente tem que discipular, porque precisa ter a formação, os discípulos, a de outra geração para continuar a obra que o Senhor começou sobre a tua vida. E nós mesmos somos discípulos de alguém, isso que eu acho legal. É sempre um ajudando o outro, um se submetendo ao outro, isso que eu acho incrível. E assim, ele nos ensinou como a gente tem que se portar diante de Satanás, porque ele foi tentado, Satanás, eu achei bem ousado da parte dele, mas eu sei que faz parte do plano do Senhor. Mas ele chegou, olha, te ofereço o reino, te ofereço isso, te aquilo e aquilo outro. E Jesus resistiu com a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ser desse jeito. Nós precisamos ter dentro do nosso coração a certeza
de que agradar ao Senhor, ela só vai nos beneficiar. Porque a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A palavra de Deus nos diz lá, em Jeremias 29, e buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. E aí ele tem a segunda parte do versículo. Eu acho que eu confundi. Esse aqui é Jeremias também, mas não é esse. Mas eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Mas essa aqui também é que Jesus fala ao mesmo tempo, então fica na cabeça, sabe? Mas é outro, Jeremias 29, que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Só que assim, para ele dar o fim que a gente deseja, precisa estar de acordo com a palavra dele, porque ele não entrega nada daquilo que está fora da vontade do Senhor. Por isso a gente precisa compreender qual a vontade de Deus, que ele vai falar lá no último versículo que a gente precisa. Compreender a vontade de Deus. Para saber se os meus sonhos estão coerentes com a vontade de Deus na minha vida. Para saber o que em mim ainda não está alinhado com a vontade de Deus. O que precisa mudar em mim para que eu possa viver a vontade de Deus para esse tempo. Porque é um novo tempo. É um novo tempo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas. Tanto nós como igreja, como nós como jovens. É um novo tempo. E a gente precisa amadurecer. Nós precisamos crescer. Precisamos buscar, precisamos romper com aquilo que está aprendendo a gente desde que a gente chegou aqui na igreja. É a hora de deixar ser transformado por Deus para que nós possamos agradar a Ele. Porque se eu não for transformado, eu não tenho como agradar a Deus. Se eu não for liberto, eu não tenho como agradar a Deus. Se eu não deixar minhas picuinhas de lado, não tem como agradar a Deus. Então eu preciso deixar Deus me transformar. Se eu não for restaurado, não tem como agradar a Deus. Porque as nossas feridas do interior ferem outras pessoas. Porque as nossas feridas, elas viram atitudes. Às vezes você não sabe o que é agir de tal maneira. Exemplo. Como é mesmo. Eu vivo puxando o cabelo da Sara. Eu não puxo o cabelo. Sabe? E aí eu não sei, mas eu quero puxar o cabelo da Sara. Mas não pode fazer isso, mas eu vou puxar o cabelo da Sara. E isso fere a Sara, porque faz dor no cabelo dela. No cabelo. E aí, com o amadurecimento, ou com o tempo com Deus, ou com uma revelação da palavra, você descobre que é porque eu estou ferida no meu interior. Então não adianta eu só parar de puxar o cabelo da Sara. Eu preciso buscar uma cura, porque senão eu vou começar a beliscar a Sara. Não adiantou nada. Então a gente precisa procurar agradar o Senhor nos mínimos detalhes. Feche seus olhos. Você terminou? Terminou, pode ir. Nem precisa levantar nem nada. Mas pergunta para o Senhor. Sem dormir. Sem dormir. Nome de Jesus. Pergunta para o Senhor. Senhor, aonde eu ainda não estou te agradando? O que eu preciso compreender no meu interior ainda? Quais são as feridas e as marcas da minha alma que ainda estão ferindo outras pessoas, ou ainda estão me ferindo, ou ainda, Senhor, não está ajustado e alinhado? Senhor, quais são as coisas que eu preciso me libertar, ou as atitudes que eu preciso mudar? A maneira que eu preciso olhar diferente, escutar diferente, porque às vezes a pessoa falou do amor e você já vem com aquele ouvido que distorce tudo que Satanás gosta. E você ouviu com ódio distorcido e já viu uma briga e uma intriga dentro de casa ou no seu coração porque você demonstra para outras pessoas. Pergunte para o Senhor e deixa Ele revelar. Sabe, lição de casa dessa semana. Pergunte para o Senhor, o que ainda está desalinhado, que eu preciso alinhar tanto no meu coração, quanto nas minhas atitudes, no meu olhar com as pessoas, o meu olhar para comigo mesmo. Senhor Jesus,
Eu coloco, Senhor, a minha vida e a vida de cada um que está aqui na tua presença. Que o teu Espírito possa revelar, Senhor, o que está desagradando o Senhor, para que nós possamos ter uma vida de gratidão, uma vida que agrada, Senhor, uma vida, Senhor, de adoração, que sobe como um senso suave até a Ti, Pai. Senhor, que aquilo que precisa de libertação, Senhor, venha libertando, aquilo que precisa de limpeza, Senhor, venha limpando. Senhor, as áreas de cura que o Senhor possa revelar, de restauração que o Senhor possa revelar, Senhor, nos mínimos detalhes. Onde está a raiz, Senhor? Tira, Senhor, toda a raiz de amargura do nosso interior. Espírito Santo, alinha, Senhor, os corações, as mentes, o modo de agir, de olhar e de pensar, Senhor, e de sentir. Tira, Senhor, a dureza do coração. Tira, Senhor, o ego, a soberba, Pai. As mentiras que nós contamos para nós mesmos, Pai. Para que nós possamos viver esse novo tempo, Pai. E que nesse novo tempo nós possamos buscar mais ao Senhor. Nós possamos ter um coração e o espírito preparado para a sua volta, Senhor. Para quando, Senhor, nós formos perseguidos, nós possamos, Senhor, ter um olhar de amor para aquele que nos persegue. Nós possamos, Senhor, se manter firme na hora que eles pedirem para negar ao Senhor. E o nosso coração não se abale, Senhor, mas permaneça em Ti para sempre, Pai. Não por um tempo, é para sempre. Senhor, fortalece esses jovens, Pai. Levanta eles, Senhor, com Teu poder, com autoridade. Leva eles, Senhor, no tempo de eles, eu digo nós, em geral, para um momento de quebrantamento, Espírito Santo. Um momento, Senhor, onde nós possamos buscar a Tua presença e a Tua face, sair transformados, amadurecidos, Senhor, transbordantes da Tua presença e do Teu amor. E aquilo, Senhor, que impede, Senhor, nós de vivermos a Tua promessa, Senhor, o Senhor possa revelar e possa trazer o romper das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, a preguiça dos jovens de orar. Tira, Senhor, o cansaço excessivo dos corações. Tira, Senhor, a religiosidade. Liberta, Senhor, da religiosidade. Liberta, Senhor, dos nossos limites do interior. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Espírito Santo, te agradecemos por este culto. Senhor, que o Senhor venha nos levar em paz e em segurança, Pai. Em paz e segurança. Você que está aí na sua casa, que o Senhor, a sua vida seja. Vocês estão aqui também, que eu já estou fechando. Para agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Ter uma vida que agrada o Senhor, de adoração ao Senhor. E que você possa ter o seu coração alinhado na presença dele. Amanhã, domingo, quarta, sexta, sábado. E segunda tem culto domingo às 6 e o resto dos outros dias às 8 horas. Nós tivemos. Da noite. Da noite. Tem que especificar. É da noite, gente. Desculpa. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor